Oi, gente, bem-vindo ao segundo bloco do nosso episódio de perguntas e respostas. Como a gente teve muitas perguntas, a gente resolveu dividir em alguns vídeos para que a gente pudesse acomodar as perguntas de todos. Então vamos lá para o segundo bloco que vem do Instagram. Bom, pessoal, a primeira pergunta do Instagram veio da Mi Tavares. Ela pergunta: tem um husky macho de 6 meses, ele não obedece por nada. Já tentamos várias táticas que recebemos de adestradores e achamos na internet, mas nem o mais urgente não conseguimos ensinar. Como, por exemplo, fazer ele parar de morder, pular nas pessoas e na outra cachorra menor do que ele, fazer ele parar de roer e destruir as coisas, e ir para o canil quando precisamos entrar e sair com o carro. Ele está sempre tentando ser o alfa da matilha e por mais que mostremos autoridade, ele não suporta obedecer. O que fazer? Bom, Mi, você tem um husky siberiano. O husky é um cão muito forte, de personalidade, não só fisicamente, mas de personalidade também. Eu sempre falo que huskies não são cães para donos de primeira viagem, vamos dizer assim. Ele exige muito mais de você do que um cão normal. Mas o que dá para perceber aí tá existindo uma briga de hierarquia entre vocês. Huskies são cães que têm um traço um pouco mais selvagem, a gente gosta de falar assim, do que o cão doméstico que a gente está acostumado. Então, a disputa dele com você, no sentido de hierarquia, realmente vai ser maior. O que isso significa na prática para você? Na prática significa que você realmente não tem opção, você vai ter que ter uma postura de liderança bem firme. Se você não está conseguindo orquestrar o seu convívio com ele, eu vou falar novamente, eu acho que estão faltando algumas regras aí. Você vai ter que reestruturar um pouco a sua vida com esse cão e você vai ter que ver uma coisa primordial para ele, que é o quanto de atividade física você está fazendo com ele. Para quem não conhece, huskies são cães de trabalho e eles são construídos, vamos dizer assim, para aguentar um ritmo de atividade física bem superior ao que os cães domésticos estão acostumados. Lógico, a gente está no Brasil, os huskies aqui sofrem um pouco mais com a temperatura, mas eles têm muita resistência. Então, minha sugestão para você é: crie uma rotina, uma programação, tá? Quando eu falo em rotina, eu estou falando de programação. É acordar, o que você vai fazer. Tudo na vida desse cachorro tem que ser direcionado, tudo. Ele vai ter que ter no mínimo de 2 a 4 horas de atividades físicas por dia. E atividade física não é correr no quintal sozinho. Atividade física é atividade física direcionada. Seria interessante você usar a esteira ergométrica para ele também nos intervalos, porque provavelmente você não vai conseguir estar na rua com ele durante 4 horas. E a esteira seria extremamente benéfica para ele. Até não só pela questão física, mas pela questão da temperatura também. Eu não acredito que você vai conseguir ficar tanto tempo com ele na rua com esse pelo nesse verão. Mas o mais importante é você estabelecer o seu papel. Independente da rotina que você tenha, se a sua energia não estiver no lugar, se você não for firme, não for uma pessoa que tiver que projetar a sua liderança frente a esse cachorro, você vai ter uma dificuldade ao longo da sua vida com ele. Minha sugestão é: dá uma olhada nos artigos do site. Eu tenho alguns vídeos bem legais no YouTube também. Se você ainda tiver dúvida, entre em contato com a gente. Mas liderança acima de tudo. Estabeleça suas regras, coloque na sua cabeça como que você quer que a sua vida seja com esse cachorro e faça acontecer. Tá? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelo site ou pelas redes sociais. Obrigado, amigo, pela pergunta. Bom, pessoal, vamos para a próxima pergunta do Instagram. A pergunta veio da Eve Lima 28. Ela pergunta: não consigo fazer meu bulldog francês parar de comer as coisas, sapatos, controle remoto, rodapé da casa, etc. Bom, Eve, os bulldogs, sejam bulldogs franceses, bulldogs ingleses, eles são muito conhecidos, eles têm uma grande reputação por serem bastante... são cães mais tenazes, assim, mas com personalidade mais forte, né? Muita gente fala que eles são cães difíceis de treinar, que eles não aceitam nada em relação à obediência. A verdade é o seguinte: cães com personalidade forte, que são feitos para morder e segurar as coisas e brigar pelas coisas, na verdade, são cães que, de novo, vão precisar que você faça um pouquinho a mais do trabalho que normalmente um dono faz nos seus treinos com o seu cão. Se o seu bulldog francês está mordendo as coisas da casa, os sapatos e as coisas ao redor dele, a primeira pergunta para você é: por que ele tem acesso a essas coisas? Então, eu vou supor que você deu toda a liberdade da casa para ele já. Por que eu falo de novo sobre a caixa de transporte agora, que é o seu caso? Quando você não pode supervisionar seu cão, principalmente cães que não sabem as regras da casa ou não respeitam as regras da casa, seu cão tem que estar na caixa de transporte. Então, esse tipo de acidente, vamos dizer assim, só acontece porque no fundo a gente permite. Então, os chinelos, as coisas que estão ao redor da sua casa, ele tem acesso a isso.
Porém, gente, caixa de transporte não é exatamente um treino. Caixa de transporte é um acessório que você usa e é um hábito que você cria para o seu cachorro. O ideal para você é que você faça exercícios de controle de impulso com o seu Bulldog. A intenção não é que ele se afaste dos objetos que ele ataca, a intenção é que ele respeite e se controle frente a esses objetos. Então, o que você pode fazer com ele? Dá uma olhada nos vídeos, eu faço muito exercício de levar o cão até um lugar e ele ficar. Que é um exercício que tem um tapetinho, a gente chama de place. Você pode fazer esse exercício, não é único e exclusivamente para o cachorro sentar e ficar parado ou deitado num lugar só. Ele é muito bom para controle de impulso também. Então, no seu caso, como você pode exercitar seu cão? Você pode introduzir esse exercício para ele, fazer uma série de repetições e quando você trabalhar na fase de duração, você colocar todos esses objetos ao redor dele e o seu trabalho vai ser impedir que ele chegue até esses objetos. Então, faça o exercício com a guia, de preferência uma guia unificada, e introduza aos poucos todos os objetos que desencadeiam essa excitação dele. No seu caso, como no caso de outras pessoas que têm bulldogs e têm essa característica, é muito importante você trabalhar controle de impulso. Isso vai ajudar bastante no convívio social dele e no seu convívio doméstico também. Mas não esqueça da caixa. A caixa é importante, a caixa de transporte vai ser super importante para você, porque a gente sabe que ninguém pode supervisionar o cão 24 horas por dia. Então, quando você for tomar banho, ou você desceu para buscar uma pizza, ou você foi sair para dar uma voltinha, ele não tem necessidade de ficar solto pela sua casa. Você pode dedicar um lugar específico para ele, ventilado e tranquilo, e ele fica na caixa de transporte até você voltar. Se você for uma pessoa que sai e ele fica o dia inteiro fora de casa, você fica o dia inteiro fora de casa e ele fica só, minha sugestão é contrate um serviço de passeio ou algum outro serviço que possa, de alguma pessoa que possa vir ou treinar seu cão ao longo do dia ou fazer uma caminhada só com ele ao longo do dia. Porque na caixa de transporte minha sugestão é até 4, 5 horas. Mais do que isso eu já acho que é muito tempo para o cão ficar ali dentro. Tá bom? Obrigada. Então, pessoal, a próxima pergunta vem da Candy. Candy pergunta: tem um Golden quase 3 anos, mas me arrasta tanto quando saio com ele. Tenho que ter muita força, estou até mais magra. O que fazer? Candy, a sua pergunta é muito parecida com a pergunta que a gente recebeu no Facebook, também de outro Golden. A gente sabe que os Goldens são cães super animados, super alegres, tem bastante energia e muitas pessoas têm o mesmo problema que você, tem dificuldade para andar com ele na rua. Eu vou fazer as mesmas sugestões para você que eu fiz para outra pessoa. Antes de você sair com ele na rua, tenha certeza que ele está num estado tranquilo. Evite de fazer festa ou chamar ele para passear e falar: ai, vamos sair, vamos passear, você é lindo. Não fale nada, seja neutro, simplesmente pegue a guia, pegue sua coleira, se dirija até ele, se ele demonstrar qualquer excitação, interrompa, corrija, bote ele sentado de novo, nutra um pouco desse lado mais tranquilo antes de você sair na rua. Às vezes a gente se preocupa muito em corrigir quando já existe a explosão e a gente deixa de lado um pouco do lado da construção do estado mental ideal para você levar para a rua. Então, o que você vê dentro de casa é o que você vai ver na rua. Se você conseguir trazer ele para um estado mais tranquilo em casa, ele com certeza vai se comportar de uma forma diferente na rua também. Mas, reavalie as ferramentas que você está usando de novo. Para cães que têm essas características, eu não indico as coleirinhas de barriga, os peitorais, elas não vão te ajudar em nada, pelo contrário, elas só vão fazer com que o seu cão puxe mais ainda. No seu caso específico, eu usaria um enforcador arredondado ou uma guia unificada mesmo, para você ter um pouco mais de controle. Isso não significa que você vai ter uma batalha de cabo de guerra na sua caminhada, não é isso. Simplesmente essa é uma ferramenta que permite que você mantenha o seu cão mais perto de você e as suas correções sejam mais curtas e mais objetivas. Então, mas antes de começar a caminhada, comece dentro de casa, crie esse estado dentro de casa para que quando você saia, ele esteja mais tranquilo. A intenção é ele conectar com você. Lembra do que eu falei no vídeo sobre a caminhada estruturada? A intenção da caminhada é o cão fazer uma atividade com você e te seguir. Esse não é o momento dele cheirar tudo, não é o momento dele conhecer todo mundo, nem de fazer festa na rua. Ele tem que andar do seu lado e seguir suas instruções, tá? Qualquer dúvida, entre em contato. Bom, pessoal, a próxima pergunta vem da Roseli. Roseli diz: o meu cachorro tem um comportamento estranho. Tudo que você dá pra ele é uma bola nova, qualquer coisa, ele guarda e fica bravo. Bom, Roseli, a sua pergunta é super comum também, muito típico, cães com possessividade. Tem um artigo bem interessante no site que eu escrevi sobre isso. Quando você tem um cão que demonstra qualquer tipo de possessividade em relação a objeto, brinquedo, pessoas, comida, o primeiro passo é reavalie a sua relação com o seu cão.
Se ele chegou nesse ponto é porque você permitiu que ele de fato tomasse conta da hierarquia da sua casa. Segundo, cães com essa personalidade e esse comportamento, na minha opinião, não tem direito a brinquedo, nem ossinho, nem nada de diferente para distrair o dia dele. Essas coisas, brinquedos, ossos, distrações que você oferece para o seu cão, devem ser conquistadas, como com bom comportamento. Como que você condiciona um cão a ter brinquedos e ossos ao redor dele sem ser possessivo? Você não pode imediatamente ter que lidar com a possessividade de cara. Ele não quer, eu vou treinar ele assim. Se você tiver que fazer um treino diretamente assim, você vai ter que usar de técnicas um pouco mais fortes. Então a minha opinião é, lide com isso primeiro na estrutura da sua casa. Defina as regras que você tem para ele. Defina o espaço dele dentro de casa, que é o mais importante. Cães possessivos tendem a subir no sofá sem ser convidados. Quando você quer tirar, ele não quer descer. Sobe na sua cama e não quer descer. A intenção dele é muito mais de manipular a hierarquia do lugar do que de te agradar. Então não interprete errado quando ele pular em cima de você no sofá. Provavelmente ele só quer o seu espaço ou ele simplesmente está se apoderando de você. Nessa hora o seu espaço íntimo é muito importante. Então mantenha ele numa certa distância de você. Não estou dizendo para você isolar seu cão. Estou dizendo para que no convívio, no contexto doméstico, você tem um espaço primordial e ele tem um espaço secundário. O que é que isso significa? Você está na sala com ele, você está sentado no sofá, ele está deitado no chão. Você está no quarto com ele está no chão, você está na cama. De preferência, ele está fora do quarto. Então você tem que reconstruir um pouco essa relação dele com você, para que ele tenha primeiro respeito por você, para que depois vocês compartilhem objetos, brinquedos, amor, carinho. Então, nunca esqueça de estabelecer a sua relação de respeito. Os cães fazem isso entre eles. Muitas pessoas acham que a primeira coisa que dois cães fazem quando se encontram na rua é brincar. Isso é mentira. A primeira coisa que eles fazem é estabelecer a hierarquia. Quem é quem? Depois disso é que se brinca, que se distrai, que se socializa. Então, a mesma coisa vale para você. Um cão novo na sua casa, com essas características, na minha opinião, não tem benefício ainda. Benefícios, agrados, brinquedos se conquistam com comportamento. Se você der tudo de graça pro seu cão, ele nunca vai aprender a trabalhar por nada. E muito provavelmente não vai ter respeito por você, tá bom? Dá uma olhada no site, tem um artigo bem bacana sobre possessividade. Se tiver dúvida, entre em contato com a gente. Próxima pergunta, pessoal, vem do Instagram também. Manu Colombo pergunta: meu cachorro é super brincalhão, ainda não fez 2 anos, muito ativo, mas rosna para crianças pequenas, bebês. Acho que ele fica sentindo algum tipo de ameaça. Reprimo na hora com a coleira e enforcador. Devo prendê-lo? Bom, Manu, legal que você já está usando uma ferramenta correta para você educar e você está tentando repreender quando ele toma esse tipo de atitude. Mas a intenção não é você afastar ele de crianças e bebês. Ele tem que aprender. Se isso faz parte do convívio de família dele, ele tem que aprender a conviver com crianças e bebês. Porém, 2 coisas importantes. Ele não sabe lidar com esse tipo de estímulo, pessoas menores e bebês. Então, o que é que você vai fazer? Minha melhor sugestão é mantenha ele na guia quando as visitas que forem crianças e bebês estiverem na sua casa. E não permita que as crianças entrem no espaço dele e vice-versa. Então, muitas vezes alguns cães desenvolvem esse comportamento porque eles já são, de uma forma ou de outra, inseguros ou meio nervosos. E a criança se aproxima. A culpa não é da criança, é natural. As crianças querem vir e chegar perto do cachorro. Mas é nosso papel, como adultos, instruir as crianças a como se relacionar com cães. Então, o mais importante agora é que a criança veja ele como um animal neutro e não interaja, não manipule, não pegue ele de cara. Então, tente distrair a criança, não sei qual a idade da criança. Lógico que com o bebê você não precisa fazer nada, mas a única coisa que você pode fazer é manter o bebê um pouquinho mais afastado dele. A gente quer que ele entenda que ele exista primeiro, na presença de crianças e bebês. Antes de qualquer outra coisa, ele precisa saber existir na presença de crianças e bebês. E você precisa simplesmente manter ele na guia, perto de você, enquanto a criança e o bebê estão do lado de cá. Instrua a criança e o tutor dessas crianças, os pais, né? Para que a criança não interaja com o cão. E permita que seu cachorro assista essa interação numa certa distância. Não, ele não está fora da sala, como se estivéssemos todos aqui na sala, mas seu cão está na guia aqui. Você vai estar com a guia e enforcador nele só para garantir que, se for preciso, você faz uma correção. Lembre, quando você corrigir, não corrija com raiva, nem com frustração, nem com angústia. Simplesmente diga: não,
Não é assim que você se comporta aqui, ponto final, e siga na sua conversa. O interessante é ele ver essa dinâmica acontecer ao redor dele, sem que isso tenha nenhum impacto direto para ele. Ele vai ter que fazer uma série de repetições, uma série de visitas, uma série de presenças de bebês e crianças ao redor dele, sem que os bebês e as crianças estejam exatamente no espaço íntimo dele. Então, o que é o espaço íntimo? Se você colocar o seu cão aqui, desenha um círculo ao redor dele, esse é o espaço íntimo dele. Então, proteja o espaço íntimo dele para que ele, como um cão mais nervoso, inseguro e tímido, não se sinta invadido. Se ele não se sentir invadido, muito provavelmente o segundo passo é ele ficar curioso. Ele vai cheirar, você vai ver a movimentação do nariz, ele vai querer saber quem é esse outro cachorro, essas crianças que estão ao redor dele. Então, e crianças, ignorem os cães, cães fiquem no seu espaço. Então é mais ou menos isso que você vai fazer no início, tá? Se você tiver dúvida ou tiver mais dificuldade em relação a isso, entra no nosso site, entre em contato com a gente tem alguns programas que podem te ajudar também, ok? Obrigada. Pessoal, a próxima pergunta vem da Patrícia Macedo no Instagram. Ela pergunta: por que meu cachorro é tão bagunceiro? Ele rasga todas as caixas, papéis, sacolas, bonecos e ursinhos. Bom, Patrícia, esse tipo de comportamento destrutivo é muito típico de cães que têm uma rotina tediosa, ou seja, revise um pouco qual a atividade que o seu cão tem por dia. De novo, qual é a programação do seu cão? A gente pensa muito na nossa programação, pensa muito pouco na programação dos nossos cães. Então, cães que estão entediados, têm uma rotina muito parada, não tem muito o que fazer durante o dia, eles vão acumular energia e acumular frustração. Então vai ser natural você ver ele descarregar essa energia, essa frustração nos objetos ao redor dele, que vão ser sapatos, brinquedos, panos, o que você tiver ao redor dele, né? Então, minha sugestão para você é uma sugestão simples. Organize a rotina do seu cão. Se você ficar fora o dia inteiro, de novo, tem uma série de serviços disponíveis de passeio em matilha, passeio recreativo. O que você precisa é diversificar o dia do seu cão, enriquecer, na verdade, o dia dele. Não adianta a gente ter a expectativa de deixar um cão em casa o dia inteiro sem fazer nada, encher a sala de brinquedo e achar que isso é o suficiente. Não é. Seu cão precisa de atividade, estímulo mental e físico também. Se você está tendo dificuldade, e lógico, você precisa também criar as regras para sua casa, né? É lógico que muita gente compra brinquedos e enche a casa de coisas para os cães, porque no fundo a gente se sente um pouco culpado. Eu estou tão ausente, eu vou trazer um brinquedinho novo para ele. Mas, gente, infelizmente, para os cães não funciona exatamente assim. O que o cão precisa é que você engaje com ele. Engaje com ele numa caminhada, engaje com ele numa sessão de treinamento, ensine coisas novas, leve ele para lugares diferentes, estabeleça regras. Quando você estabelece regras, o seu cão sabe o que esperar de você. Ele sabe o que vem depois. Então, esses cães que têm regras dentro de casa são mais tranquilos. Eles nunca vão ter aquele momento de ansiedade na expectativa de uma coisa que eles não sabem que vai acontecer depois. Então, regras, caminhada, rotina estruturada, liderança. E lógico, nunca deixe tudo disponível para ele. Se você deixar tudo disponível para ele, vai ser mais fácil para ele pegar as coisas que ele não precisa pegar. Mas qualquer dúvida, entre em contato com a gente, tá? Tem muito serviço bacana e muito programa de treinamento no site que pode te ajudar. Pessoal, a próxima pergunta vem da Glorinha. Glorinha pergunta pelo Instagram: meu cachorrinho é pequeno, mas está com 12 anos e tem dias que ele dorme tanto que me deixa preocupada. Será que é normal pela idade? Nós cuidamos dele com tudo certinho. Olha, Glorinha, cães mais velhos, lógico, dormem mais. Tem menos estímulo, menos tolerância para atividade física e o organismo deles é um pouquinho mais lento. Mas se você está notando uma diferença no comportamento do seu cão, nesse sentido, a minha primeira sugestão é: leve o seu cão para um veterinário. A melhor pessoa que pode avaliar o quadro de saúde do seu cão é um veterinário. Se o seu veterinário disser que está tudo bem com ele, normalmente a gente tem que ver qual o nível de tolerância e o que o seu cachorro quer fazer, né? Cães mais velhos, de fato, são mais tranquilos. Alguns cães têm mais agitação, mas assim, é natural um cão de 12 anos passar boa parte do dia dormindo. Não significa que ele tem um problema. Pelo contrário, significa que ele é um cão mais tranquilo. Mas não descarte a possibilidade de uma questão de saúde. Existem uma série de problemas de saúde na velhice dos cães que impactam diretamente na tolerância física e no nível de disposição que eles têm para atividade. Eu não sei como que ele era antes, ao longo da vida dele, como é que ele foi, se isso é um comportamento novo, se isso é uma coisa que acabou de surgir. Mas, de fato, não deixe de consultar o seu veterinário. Nessa hora, eu acho que o primeiro passo para você é avaliar a saúde dele e ver se está tudo bem com ele. Depois disso, se tiver realmente tudo bem com ele,
muito provavelmente ele só está numa fase um pouco mais tranquila e de repente o que você tem que fazer só é respeitar o espaço dele e o que ele pode fazer. Próxima pergunta da Eduarda Pedrosa. Eduarda pergunta: meu cachorrinho é um Spitz alemão de 2 anos, mas muito mimado. Late muito e faz xixi por toda a casa. O que faço para ele melhorar? Principalmente esses latidos, pois incomoda muitos moradores da casa e os vizinhos. Olha, Eduarda, os Spitz são cães que são uma gracinha, são super pequenininhos e fofinhos, mas eles também são cães, então eles precisam de regras também. O que dá para perceber pela sua pergunta é: se ele late o tempo inteiro e ele faz xixi pela casa inteira, ele provavelmente não está entendendo muito bem quais são as regras da casa, ou talvez você não tenha deixado isso muito claro. Cães que fazem xixi pela casa inteira são muito complicados. Eu acho isso um péssimo hábito para você, para suas visitas, para sua família e até para ele. Não é natural que os cães marquem o lugar onde eles moram. Então minha pergunta para você é: você está saindo com ele para caminhar? Qual o seu roteiro de passeio? Quantas vezes por dia você leva ele para a rua? Quando os cães começam a andar na rua, é natural que eles façam xixi e cocô na rua. Eles não naturalmente querem fazer xixi e cocô onde eles moram. Cães que marcam o espaço doméstico normalmente tem uma questão hierárquica com a família, ou seja, eles estão disputando esse lugar com a família. Minha primeira sugestão para você é: tente adaptar a caixa de transporte na vida do seu cão. Por menor que ele seja, os cães que latem muito e são muito agitados, o que eles precisam é de calma. Então, faça uma rotina estruturada onde você ensina caminhadas diárias para ele, pelo menos 2 vezes por dia. E com a caixa de transporte você consegue conter não só o físico, mas o mental. Se ele late o tempo inteiro, provavelmente ele tem um certo traço de insegurança e qualquer barulho ao redor dele desperta esse alerta, né? Essa coisa do alguma coisa chegou. Então, depois que você caminhar com ele e ele estiver mais fresquinho, ou ele se alimentar e tomar água, crie uma rotina de pelo menos 30, 40 minutos dentro da caixa de transporte. Isso faz não só com que o corpo relaxe, mas a mente também. Um cão muito alerta, que tem muita distração ao redor dele, muita coisa acontecendo ao redor dele, a mente dele está o tempo inteiro assim. Então, esses pequenininhos que têm essa natureza de latir, eles vão colocar para fora no lado vocal o tempo inteiro. Então, estruture a sua vida com ele. Façam as caminhadas e defina. A caixa de transporte vai ajudar muito na sua questão do xixi dentro de casa. Como eu falei, não é natural para eles fazer xixi no ambiente deles. Com a caixa você pode definir o tempo que ele descansa. Assim que você estiver pronta para tirar ele da caixa, pegue a sua guia, leve ele até o lugar onde você quer que ele faça xixi, cocô e reforce que é ali que ele tem que fazer, ou seja, faça sempre a mesma rotina. Eu sempre falo, os cães que são mais bem comportados são os cães que vivem numa rotina previsível, né? Cães vivem num mundo preto e branco. Então, não diversifique demais nessa primeira fase. Crie para ele uma regra. A gente acorda de manhã, a gente sai para passear, quando a gente volta você se alimenta, depois você tem 45 minutos na caixa de transporte, depois eu te tiro e a gente vai lá e você faz o seu xixi no tapetinho. Imagine se você fizer essa repetição todos os dias, seu cão vai entender exatamente o que você espera dele. Dar acesso à casa toda para um cão que tem esse comportamento, como o seu nesse caso, não tem benefício nenhum. Pelo contrário, para você está vendo o prejuízo que é ter um cão fazendo xixi pela sua casa inteira e latindo para todas as suas visitas. Na questão dos latidos, a caixa de transporte ajuda bastante. Então crie um momento de mais tranquilidade para ele na caixa. E se você não estiver em casa, não tem nenhuma necessidade dele ficar dentro da caixa. A menos que você trabalhe o dia inteiro e fique 8, 9 horas por dia fora de casa. Se for esse o seu caso, como eu falei anteriormente, tente procurar um serviço de passeio, alguém que possa passar na sua casa, levar ele para fazer uma caminhada e alimentar ele, para que você reveze o tempo que ele passa dentro da caixa de transporte e o tempo que ele está fazendo alguma atividade, ok? Dá uma olhada no site, a gente tem um texto legal e um vídeo legal que fala sobre caixa de transporte, os benefícios de como fazer a adaptação, tá bom? Obrigado. Bom, a próxima pergunta vem da Vani. Vani fez uma pergunta simples, que é o que fazer, como ensinar filhotes a não morder tudo que eles veem. Excelente pergunta, Vani. Todo mundo que tem filhote, muitas pessoas que têm filhote passaram por isso. De novo, os filhotes, naturalmente, para eles, a interação deles acontece muito com a boca, principalmente nos primeiros 3 meses de vida. É assim que eles mamam, é assim que eles brincam com os filhotinhos da mesma ninhada, é assim que eles interagem com a mãe. Lógico que quando a gente traz eles para dentro de casa, seu cão não sabe que ele, a partir daquele momento, deixou de viver com a espécie dele e passou a viver com a sua. E ele não entende que na nossa espécie isso não é exatamente aceitável.
Então, lógico que com filhotes você tem que ser criativo. Então, você pode usar uma série de exercícios de redirecionamento. Já que seu cão morde, proporcione coisas que ele pode morder e corrija quando ele não pode morder. Então muitas pessoas têm medo de corrigir filhotes, acham que eles são muito novos e que você pode criar uma associação ruim. O fato é, existem coisas na vida que são positivas, existem coisas que são negativas. Na sua casa vão existir regras. Existem regras para fazer tudo que você faz ao redor da sua casa. Então, tem coisas que você concorda, tem coisas que você discorda. Então, a minha opinião é seja o mais clara possível, o que é permitido e o que não é. Eu não quero que você sempre redirecione ele para morder alguma coisa. Que se você estiver fazendo isso, de fato, você continua nutrindo o hábito de morder. Se você quer que o seu cão pare de morder você, as visitas, os móveis, determine quando, o que e aonde ele pode morder. Como fazer isso? De novo, é onde a caixa de transporte entra como um grande benefício para você e seu cão. Você pode oferecer ossinhos, ou brinquedos, ou de preferência não de pano, que eu não sugiro ninguém dar brinquedo de pano para filhote, porque eles podem realmente arrancar pedaços, se machucar, ingerir coisas que podem causar mal para eles. Mas vamos supor que a gente esteja lidando com ossinho. Então, se o filhote morde as coisas, ele vai ter a oportunidade de morder alguma coisa quando ele estiver dentro da caixa de transporte, tranquilo. Isso é uma regra, tá? O que é que você está fazendo com o seu cão? Você não está tirando dele a capacidade e a necessidade de mordiscar porque a fase dos dentes estão nascendo. Você simplesmente está dizendo para ele como, quando e aonde fazer isso. Então, na presença de vocês, se o cachorrinho ainda não sabe se comportar ao seu redor, é um ótimo momento para você já começar com o tionélio, com a guia unificada, mais fininha, aonde você pode interromper esse comportamento dele quando ele fizer ao redor de vocês. Então ninguém quer um filhote que se acostuma a morder você nas canelas, nos bracinhos, quando ele é pequenininho, pode ter certeza que ele vai fazer isso a vida inteira. Então não é um hábito legal de nutrir, eles podem morder sim o que você disser que pode. Então se você especificar que ele pode morder ossinhos, deixa ele morder os ossinhos, de preferência dentro da caixa de transporte no tempo que ele ficar lá, o tempo que ele tiver de calma e tranquilidade dentro da caixa. Não dê um passo maior do que a perna e não dê toda a liberdade da casa e não dê todo o acesso para ele agora. É muito cedo para ele ter todos os benefícios que um cão pode ter ao longo da vida. Você tem a vida inteira pela frente para ele conquistar isso com você, tá bom? Próxima pergunta, pessoal, vem da Edna. A Edna pergunta: olá, sempre que saio de casa eu preciso tomar muitos cuidados, pois o meu Marley se revolta e estraga o que tiver ao seu alcance. O que fazer? Bom, Edna, de novo, o seu cachorro destrói as coisas quando você sai de casa e a minha pergunta é: por que quando você sai de casa ele está solto? Mais uma vez mostrando como é importante a gente criar e nutrir um espaço ideal para os cães ficarem em casa seguros. Minha sugestão para você é: use a caixa de transporte. Não tem por que o seu cão ficar solto, se colocar numa situação de risco dentro da sua casa quando você não está, principalmente com esse grau de agitação. A caixa de transporte é um lugar seguro, tranquilo, onde seu cão pode te esperar com tranquilidade e segurança. As pessoas têm muito medo e são muito resistentes em relação à caixa de transporte, porque elas veem a caixa de transporte como uma prisão. Na verdade, não é nada disso. A caixa de transporte pode salvar vidas. Seu cão solto pode morder tomada, pode tomar um choque, pode se machucar, pode engolir um controle remoto, ter um problema intestinal, eventualmente precisar fazer uma cirurgia, pode incomodar os vizinhos, latir, arrancar o vaso das suas plantas. Ou seja, não tem por que você expor seu cão a todos esses riscos simplesmente porque você não se sente à vontade em usar a caixa de transporte. Caixa de transporte é um acessório incrível, deve ser introduzido da maneira correta e você pode condicionar seu cão a ele tranquilamente, passo a passo, fazendo alguns exercícios. Entra no site, tem artigos legais sobre isso, tem vídeos e assim, não tenha expectativa de corrigir um cão quando você não está. Todo treino depende de você e do animal. Como que você pode controlar um cão quando você está fora de casa? Infelizmente, você não pode, você não está lá para corrigir. Então, o que é que eu sugiro? Se você não está perto para supervisionar, você tem que manter ele contido em algum lugar que seja seguro para ele. De preferência, a caixa de transporte, ok? A próxima pergunta vem da Arabella. Ela pergunta: tem um maltês de 5 aninhos, coisa mais fofa. Ultimamente vive lambendo as patinhas sem parar e parece que rói a unha. O que pode significar isso? Bom, Arabella,
Cães que têm esse hábito da lambedura excessiva, eu sugiro em primeira mão você avaliar como é que tá a vida do seu cão, tá? Primeiro, essa lambedura dele é o tempo inteiro, é constante ou é só de vez em quando? Por que eu te pergunto isso? Alguns cães, quando voltam da rua, meio que dão aquela limpadinha nas almofadinhas, entre as unhas, é natural. O que não é natural é o seu cão ficar o dia inteiro lambendo as patas. Isso não é natural. Se o seu cão está eventualmente roendo as unhas, pode ser que as unhas dele estejam muito compridas. Está na hora de você fazer uma visita no veterinário e fazer aquele cortezinho que a gente faz para manter as unhas mais curtinhas, evitando que eles se machuquem. A questão da lambedura muitas vezes tem a ver com rotina mesmo. Às vezes o cão está mais estressado, está mais entediado e, de novo, não está tendo uma vida muito enriquecida no sentido de atividade. De novo, qual a programação do seu cão, quantas vezes você está levando ele para caminhar, o quanto o seu cão está inserido no seu contexto de vida social. O que eu quero dizer com isso? Você tem costume de levar seu cão para vários lugares diferentes? Ele é realmente seu companheiro ou ele fica mais tempo dentro de casa do que na rua? Você não leva ele para os lugares porque de repente ele tem algum problema ou você não leva porque você não se sente segura? O interessante é seu cão fazer parte da sua vida. Cães que têm uma vida mais diversificada, com mais programas, sempre vão em lugares diferentes, estão sempre caminhando, estão sempre fazendo alguma coisa que mexe com o corpo e com a mente, não vão ter esse tipo de problema. Então, avalie os dois lados. Não custa nada, faça uma visita ao seu veterinário e confira se está tudo ok com a saúde dele, corte as unhas e revise a sua rotina com ele no dia a dia. De repente está na hora de colocar mais alguns elementos aí para fazer a vida do seu cão um pouco mais divertida, ok? Bom, pessoal, a próxima pergunta vem da Lê. A Lê fala: tenho 2 pinches que toda vez que a campanha toca de casa, eles latem muito. O que é que eu posso fazer? Bom, Ale, essa pergunta é muito legal. Eu já passei pelo mesmo problema que você. Cães que latem quando a campainha toca são cães que não estão tão acostumados com essa rotina do ir e vir. E o barulho da campainha, como o barulho do interfone, desencadeou essa sensação de alerta. Alguma coisa está para acontecer. O que é que você precisa fazer? Não espere esse momento chegar para reagir. Você vai ter que fazer uma série de ensaios. Como assim? Você tem 2 cães, então o interessante é você trabalhar com um de cada vez, de preferência. Se você tiver alguém que possa te ajudar, alguém fazer esse exercício junto com você. Coloque os seus cães na guia, de preferência uma guia unificada mais fininha, e peça para alguém, um amigo seu, tocar na campainha. Então, se você estiver sozinha, faça esse trabalho com um cão de cada vez, de preferência separe o segundo cão, de preferência numa caixa de transporte, para que ele não interfira no seu exercício. Segure ele na guia e peça para o seu amigo tocar a campainha. Qual o seu papel? Corrigir e fazer ele se acalmar antes de você abrir a porta. Vai dar um pouquinho de trabalho sim, exige uma série de repetições, mas a verdade é, seu cão nunca vai simplesmente acordar e entender que a campainha não quer dizer nada de ruim. A campainha é um alerta e ele vai ter que aprender a como interpretar esse alerta, e isso depende muito de você. Então fazer o seu cão ficar mais tranquilo quando a campainha toca é exercício e repetição. Se você tiver alguém que possa te ajudar, ficar um dia com você lá e tocar sua campainha umas 20 ou 30 vezes enquanto você faz esse processo, melhor. Então, repetição todos os dias e condicionamento. Lembre também de exercitar seu cão todo dia. Caminhada, cães que têm esse movimento de alerta, estão muito elétricos, normalmente tem uma certa frustração de energia acumulada aí e um pouco de tédio dentro da rotina. Então, diversifique o dia dele e tente fazer essas atividades, esses treinos com a campainha depois que você já tiver caminhado. Isso vai facilitar que o seu cão absorva essa informação de uma maneira mais tranquila, ok? Bom, pessoal, a próxima pergunta vem da Esther, Rainha Esther. Ela diz: ganhei uma chau-chau, ela late um pouco, mas quando late, o latido é rouco. Isso é normal? Agradeço desde já. Olha, Esther, alguns cães têm o latido mais rouco mesmo, às vezes acontece. Se você estiver achando que o latido dela é rouco demais, lógico, consulte um veterinário. Todas as questões de saúde, pessoal, tons de latido, se você notar coisas diferentes em relação à saúde ou questões físicas do animal, sempre consulte o seu veterinário. É comum um cão ser rouco? Não necessariamente, mas alguns cães, principalmente adultos, quando são adotados, existem cães que moraram muito tempo em sítios ou espaços abertos onde eles ficavam sozinhos, ou em garagens, ou em isolamento, que passaram boa parte da vida latindo. Lógico, isso eu acredito que afete as cordas vocais e você vê cães que são mais roucos em função disso sim. Mas consulte seu veterinário e veja se isso é só um traço de característica dele mesmo, ou se isso pode ser realmente consequência de coisas anteriores, mas não vão afetar a vida dele em nada. O mais importante é você não desconsiderar por que ela late.
e quando ela late, como você pode fazer para corrigir, ok? Mas a questão do latido, quem pode dar essa resposta melhor, com certeza, é um veterinário, ok? Bom, pessoal, a próxima pergunta é da Guta Ferro. Ela pergunta: tem uma cachorrinha que vai fazer 2 anos e come cocô. Já dei todos os remédios possíveis. O que é que eu faço? Bom, Guta, no primeiro vídeo eu fiz 2 respostas em relação a isso. Cães que comem fezes podem dar um pouco de trabalho para você dar uma ajustada na parte comportamental. Porém, por que isso acontece? Vou repetir mais uma vez. As fezes não devem estar disponíveis para o cão comer. O que eu quero dizer com isso? Talvez você esteja limpando o local onde o seu cão faz xixi e cocô, mas não na frequência que seu cão imagina que você deveria estar limpando. Cães naturalmente não comem, não ficam em lugares, eles não dormem e não socializam nos lugares que eles vão fazer xixi e cocô. Se o cocô está ali por muito tempo, muitos cães vão comer simplesmente para limpar o lugar. Cropofagia tem uma série de interpretações e não é uma ciência exata, tem muitas justificativas por trás disso, mas a verdade é um péssimo hábito e a gente tem que interromper sim. Então você vai ter que pegar o seu cachorro comendo cocô literalmente para você corrigir. Ou você não precisa esperar ele comer o cocô, mas você tem que estar no presente no momento que ele for se aproximar. Então a minha sugestão para você defina o lugar onde seu cão vai fazer xixi e cocô, bem longe do lugar onde ele convive, onde ele dorme. E tente entrar agora numa nova rotina onde você direciona o seu cão para ir no banheiro e volta. Ele sai para passear na rua ou não? Quanto tempo ele tem de distrações? Distrações que eu digo, engajamento mental e exercício físico. Ele passa muito tempo dentro de casa, ele passa muito tempo sozinho. Tudo isso conta. A gente só pode corrigir o comportamento de comer cocô quando você está presente naquele momento. Então, se você não está presente, não tem muito que você possa fazer. A única coisa que eu posso sugerir para você é usar a caixa de transporte também, que condiciona o cão a ir no banheiro em horários específicos. Então, ele não precisa ter acesso ao banheiro ao longo do dia, a menos que ele tenha uma condição de saúde específica. E você começa a criar um certo horário, uma programação para ele. Então, eu vou no banheiro de manhã. Os cães normalmente fazem xixi e cocô quando eles acordam, depois que eles se exercitam e depois que eles comem. Então fica um pouco mais fácil de você identificar quando que o seu cão precisa ir ao banheiro. E evite realmente deixar o xixi e o cocô ali. Evite. Tente ser o mais proativa possível na hora de limpar e fique em cima. Porque a medicação pode até ajudar, mas se você não mexer na rotina e nas situações quando isso acontece, você não vai ver muito resultado, tá bom?